Olá, pessoal do Geek Crítica, que acompanha o canal. Já vou começar de cara pedindo aqui para se inscrever no canal, deixar o seu like, que é para isso que a gente faz, né? Para compartilhar com vocês algumas ideias, alguns produtos, né? Algumas dicas. É um Geek Crítica, mas que também tem dicas. E hoje nós vamos mostrar um material bem diferente do que eu tenho mostrado, que são álbuns de arte. Hoje eu vou mostrar um material diferente, que são CDs, basicamente, né? Música, e vou falar sobre colecionismo, né? É uma questão que muitas pessoas me perguntam como é que a pessoa faz para colecionar ou para colecionar adequadamente, para não ficar parecendo que você tem, na verdade, uma acumulação de coisas, né? E realmente é uma linha muito tênue entre o colecionismo e a acumulação. Então, você é um acumulador ou é um colecionador? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês hoje, vamos começar a mostrar um pouquinho aqui, o que eu coleciono da parte de rock. Basicamente, eu vou mostrando aqui e depois eu vou falando, tá? Eu coleciono três itens, três coisas que eu considero fundamentais. Para mim, são as três coisas que eu mais gosto, né? Que é uma coisa muito ampla. É o rock, né? Que vocês vão vendo agora aí, são capas de CDs de rock, né? O rock, os filmes de uma forma geral e quadrinhos, né? Muito bem. Para você ser um colecionador, você logicamente vai colecionar coisas que são da sua paixão. No meu caso, essas três coisas. Só que você não pode pretender ter tudo, né? Tudo. Até porque, mesmo dentro dessas coisas, tem coisas que você gosta mais, tem coisas que você gosta menos, tem coisas que você nem gosta, né? Muito bem. Então, o que é o ideal de você trabalhar um trabalho de colecionador? Primeira coisa que você tem que avaliar é dinheiro, não resta dúvida. Primeira coisa que define um colecionador é ter ou não ter grana. Muito bem. Se você já tem alguma grana, normalmente, né, a partir dos seus 25, 30 anos, você já começa a trabalhar, já começa a estabilizar, já começa a ter, né, um emprego que dá para você comprar esses supérfluos, porque vamos ser sinceros, é uma coleção de supérfluos, né? Ninguém está falando aqui de comida ou de saúde, né? De alimentação ou de saúde. Está falando de supérfluo. Muito bem. Então, você tem que ter um dinheiro disponível. Disponível. Muito bem, mesmo que você faça sacrifício em outras áreas supérfluas para escolher essa área aqui, né? Muito bem. Depois que você tem o dinheiro, vem a questão do espaço. Que se você não for o Neymar, que pode alugar um galpão ou comprar um galpão para guardar coisas, você vai precisar de um espaço na sua casa para guardar. Então, você também tem o critério do espaço. Não é nada fácil, é bem difícil. Você, inclusive, com o tempo, é obrigado a abrir mão de alguns itens que se tornam não tão importantes para você e para manter os mais importantes. Muito bem. Até os 25 anos, 30 anos, que é a idade mais ou menos da estabilidade financeira, você vai guardando coisas que você gosta muito, mas você ainda não é um colecionador. O colecionador é o cara que realmente, depois de ter dinheiro e de ter espaço, ele começa a ter que ter critério, muito critério na sua escolha. E o critério, ele vem a partir de uma coisa muito simples, que quem já fez faculdade conhece, quem já fez o famoso TCC, monografia, ou então já defendeu uma tese de mestrado ou de doutorado, sabe muito bem que quando você faz uma pesquisa, você faz uma coisa chamada recorte. O que é o recorte? É quando você vai pormenorizando a sua pesquisa, né? No caso desses itens, a monografia, do TCC, né? Da defesa de tese e tal. Você vai fazendo isso. Muito bem. O que acontece no colecionismo? Você vai fazer a mesma coisa. Você não pode ter tudo o que sai de quadrinhos, ou tudo o que sai de filmes, ou tudo o que sai de rock. Não dá, não é impossível. Então você vai selecionar. Eu escolhi aqui mostrar para vocês a minha coleção, que nem está completa aqui, são alguns itens que eu selecionei aqui de rock. Por quê? Porque é uma boa forma de eu demonstrar essa minha especificidade, esse recorte. Muito bem, rock existe desde os anos 50, não é mesmo? Tem rock lá da época do Bill Haley, do Elvis Presley, e é rock.
né? Depois o Jimi Hendrix, e depois vão surgindo outras modalidades de rock, né? Fora desse rock mais tradicional, né? Na época da Janis Joplin. Depois vem então o chamado rock erudito, né? Eu prefiro essa terminologia, rock erudito, que vai buscar lá nas fontes dos grandes mestres eruditos. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, Pink Floyd. Pink Floyd é um exemplo clássico de um rock erudito. E aqui tem uma edição do Pink Floyd, que é o Pulse, que é uma edição famosa. Isso aqui é uma edição, inclusive, com Blu-ray. Bom, então você seleciona o rock que você gosta. Eu selecionei basicamente, para o meu gosto, o rock erudito, o heavy metal, que aí eu não tenho um aqui, mas seria um Black Sabbath, ou o hard rock, que aí nós temos dois exemplos aqui, o Whitesnake e o Deep Purple. Apesar de que o Whitesnake já vai talvez um pouquinho para o pop rock, mas vamos deixar ele como hard rock. Então eu selecionei basicamente o hard rock, o heavy metal e o rock erudito. Além de uma outra coisa que eu gosto muito, trilha sonora. Eu gosto muito de trilha sonora. Trilha sonora tem muito a ver com o rock erudito e com o clássico, né? Com o rock sinfônico, com a sinfonia, essa coisa toda. Muito bem, feito isso, já fiz um recorte, correto? O rock é amplo, escolhi algumas tendências do rock. Aí, dentro dessas tendências, eu escolhi algumas bandas. E eu escolhi um número cabalístico, 7. Tá? Eu escolhi 7 bandas que eu gosto muito para, então, colecionar. Vocês notam aqui que eu tenho 2 edições desse disco que é novo. Apesar de ser uma gravação muito antiga, o CD é novo, do Pink Floyd Live em Wembley em 1974. Eu tenho a versão europeia e a versão japonesa. É impressionante a diferença entre as duas. Aqui só, eu não vou mostrar agora por dentro, mas vocês veem só pelo tamanho que a edição japonesa dá de 10 na edição europeia. São esses detalhes que o colecionador gosta muito, tá? Bom, então eu selecionei 7 bandas, então dessas 7 bandas eu fico procurando sempre o quê? Edições especiais, edições definitivas, edições sensacionais, tal. As edições de CD japonesa são das melhores. Eu tenho várias aqui. Isso aqui tudo é edição japonesa, que reproduz minimamente o álbum original. É o que eles chamam de paper sleeve, tem uns nomes lá, de quando é uma edição que reproduz o CD, aliás, o LP, desculpa, o LP original. Esses 3 aqui reproduzem os LPs originais. Então, meus recortes foram muitos, certo? Eu recortei o rock, do rock eu recortei 3 tipos de rock, dos 3 tipos de rock eu recortei 7 bandas, que eu vou tentar lembrar agora aqui, vamos lá. É o Pink Floyd, o Deep Purple, o Black Sabbath, o Renaissance, o Rick Wakeman, o Emerson Lake Palmer e o Conception. Poxa, lembrei de todos. Então é isso. E dentro dessas 7 bandas, edições master, edições com extras. Olha a caixa dessa edição, que maravilha, do Deep Purple Infinity. Essa aqui eu vou abrir um pouquinho, porque é fácil de abrir. Eu vou abrir um pouquinho para mostrar para vocês. Quanta coisa vem aqui de extra. Já vem aqui uma capa com 3 discos. 3 discos aqui. Além disso, vem uma camiseta. Além disso, vem o ingresso original. E vem um monte de coisa. Então, isso é um trabalho de colecionador. Então, o que eu falei inicialmente? Primeiro, você tem que ter dinheiro. Não adianta não ter dinheiro. Essa edição também do Whitesnake aqui é muito maravilhosa. 30 anos desse álbum Whitesnake, que é um álbum espetacular. Olha o detalhe dessa edição. Depois eu vou gravar vídeos falando especificamente por edição. Mas é para demonstrar aqui, meramente, o que eu estou falando para vocês do colecionismo. Você tem que ter, primeiro, dinheiro, depois, espaço, depois você tem que ter critério na hora de adquirir coisas, para não adquirir coisas demais, e depois você tem que ter organização. Quarto ponto. Primeiro ponto, dinheiro. Segundo ponto, espaço. Terceiro ponto, critério. Quarto ponto, organização. Porque também não adianta nada você ter as coisas e não saber onde estão, não saber localizar.
né? Ou não está bem acondicionada, bem guardada. É muito importante saber guardar. Você vê que esse álbum aqui, ele não veio dentro desse saco plástico que eu botei aqui. Isso aqui nem tá legal, nem tá muito bonito, mas está protegendo o álbum. E eu procuro guardar, você pode ver aqui, parece até que está lacrado ainda, né? Parece que está lacrado, mas não está não, está aberto. Mas eu procuro manter o plástico original para conservar. Todos esses aqui eu botei dentro de um plástico específico de CD. Então, colecionar são 4 coisas. A última coisa é isso aqui, que é a organização. Você manter os CDs bem acondicionados. Eu estou falando de CD, mas isso também se aplica a, por exemplo, isso aqui. A série Friends. Eu adoro a série Friends. Então, eu tive todas as edições da série Friends. Saiu primeiro em DVD, numa embalagem, depois saiu em DVD numa embalagem mais chique, uma caixa grande, depois saiu em Blu-ray em várias caixinhas e finalmente saiu essa aqui que eu considero a edição definitiva do Friends, que vem desse jeito. Uma embalagem muito chique, com um caderno de apresentação, um livro que vem com tudo. Eu não vou mostrar isso aqui agora porque o vídeo ficaria muito longo. E o objetivo desse vídeo é meramente discutir a questão do colecionismo. Então fica aqui a minha dica para vocês, a minha crítica para vocês do que é colecionar. Então, se eu mostrar para vocês numa panorâmica, que talvez depois eu faça um takezinho pequeno, aqui um shortzinho, mostrando a coleção de CDs, eu vou conseguir mostrar apenas as desses aqui, desses pequenos, tá? Que estão acumulados dessa forma numa estante. Os outros não são muitos, que são tipo esse daqui, estão separados, mas também não são muitos. Se eu tiver, deve ser um total de uns 10. Tem uma edição aqui do Pink Floyd que é um espetáculo, que é essa Immersion Box Set. Isso aqui é maravilhoso. Tem tanto detalhe aqui dentro, gente, que é a caixa de Pandora. Você abre e sai de tudo aqui dentro. Essa edição também do Emerson Lake Palmer é maravilhosa, é definitiva, do LP Brain Salad Surgery, do Emerson Lake Palmer, que eu até citei aqui, que é uma das minhas 7 bandas. Essa caixa aqui também do Deep Purple é espetacular. Então, mas dessas edições grandonas, se eu tiver umas 10 ou 12 é muito, porque não tem muito não. Mas desses aqui eu vou depois fazer um shortzinho mostrando isso daqui. Tá bom, gente? Então fica aqui uma opinião, logicamente, né? Não pretendo aqui ter esgotado o assunto, do que é ser um colecionador. Não é um acumulador. Então, o colecionador, ele tem que ter primeiro grana, depois espaço, depois critério, recorte, o famoso recorte, né? O recorte e, finalmente, organização, que tem que ser... A organização é o seguinte, é você colocar de forma que você seja capaz de localizar facilmente o que você procurar e manter muito bem acondicionado para durar muitos e muitos anos, deixando até de herança para alguém. Provavelmente, né? Eu tenho um filho, uma filha, e vai poder deixar de herança para eles. E isso, depois de um tempo, muitos desses acabam valorizando muito. Isso é um outro detalhe, né? Então fica aqui umas dicas, tá bom? A gente vai continuar conversando sobre colecionismo. Eu vou gravar outros vídeos sobre esse assunto, porque é um assunto que muita gente se interessa saber como iniciar uma coleção, né? Todos nós, no início da vida, quando gostamos dessas coisas, de rock, de quadrinhos, de filmes, nós somos acumuladores. Todo mundo começa como acumulador. Depois, você tem que adquirir o critério do colecionador, que é separar um dinheiro para a coleção, que é ter um espaço específico para a coleção, que é ter um critério de recorte para saber exatamente o que você vai colecionar e, finalmente, ter organização. Mas muita gente, sem organização, nada dura muito. Tudo vai para o brejo. E se for para o brejo, meu amigo, o prejuízo é muito maior. Tá bom? Fica a dica. Não se esqueça de inscrever-se no canal e não se esqueça de deixar o like para a gente continuar compartilhando essas coisas com vocês. Um abraço, até logo.